Meu querido e minha querida, 24 de setembro de 2019 foi um dia histórico. É impossível não falar sobre o que o discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU representou. Mas para que você entenda isso direitinho, é preciso que você entenda exatamente o que é a ONU. Então vamos lá. No começo do século XX, a Primeira Guerra Mundial gerou 40 milhões de mortos, além de uma epidemia devastadora de gripe e miséria e atrocidades numa escala que até então nós não sabíamos que a humanidade era capaz de produzir. Por causa disso, nós chegamos à conclusão que seria necessária alguma ação efetiva para evitar que aquele tipo de catástrofe se repetisse. A resposta veio em 1919, na Conferência de Paz de Paris, quando 44 nações se reuniram e organizaram algo chamado Liga das Nações. Apesar de ser bem intencionada, a Liga das Nações acabou mostrando ser um fiasco na prática. Ela não evitou a invasão da Manchúria pelos japoneses e foi incompetente para frear as ambições de Hitler, que acabaram resultando na Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial estava quase no fim, 50 nações se reuniram novamente numa tentativa de criar outra vez uma organização que servisse de intermediária para negociar as diferenças entre países sem que essas diferenças resultassem em conflitos armados cataclísmicos de novo. Então eles repaginaram a Liga das Nações e batizaram ela de Organização das Nações Unidas, ou ONU. O chefe da ONU, ele tem o título de secretário-geral. O secretário-geral é nomeado pela Assembleia Geral depois de ter sido recomendado pelo Conselho de Segurança. E uma vez eleito, ele cumpre um mandato de 5 anos, podendo ser reeleito uma vez. Desde a criação, a ONU teve 9 secretários gerais. Vamos a eles. O primeiro foi um norueguês do Partido Trabalhista, um socialista de longa data e fã pessoal de Lenin. O segundo foi um sueco que considerava Zhou Enlai uma boa pessoa. Se você não sabe quem foi Zhou Enlai, deixa eu te contar. Zhou Enlai foi um dos homens de confiança de Mao Tse-tung e atuou como primeiro-ministro de Mao entre 1949 e 1976. Zhou, junto com Mao Tse-tung, foi um dos responsáveis pela morte de mais de 50 milhões de pessoas que faleceram de fome na China entre 1958 e 1961, bem debaixo do nariz da ONU. O terceiro secretário-geral da ONU foi um político de Myanmar chamado Thant. Thant defendia um governo mundial e chegou a falar que está tudo bem com relação ao extermínio promovido pelo genocida Lenin na União Soviética, dizendo que a política socialista russa estava alinhada às diretrizes da Carta da ONU. De 72 a 81, a ONU foi chefiada pelo austríaco Kurt Waldheim. Kurt tinha atuado, olha só, Kurt foi um oficial do exército nazista durante a Segunda Guerra Mundial, mas isso foi convenientemente esquecido enquanto ele ocupou o cargo de secretário-geral da ONU. Além de admirador da União Soviética, Kurt também era outro que era fã do chinês maníaco Zhou Enlai. Entre 82 e 91, a ONU foi comandada pelo peruano Javier Pérez de Cuellar, um marxista que defendia a redistribuição da riqueza mundial. Cuellar foi sucedido pelo egípcio Boutros Ghali. Para Boutros, a ONU deveria ter uma prioridade política absoluta e exclusiva acima da soberania de todas as nações do planeta. A ONU deveria ser um governo acima do seu governo. Entre 97 e 2006,
o cargo de secretário-geral passou a ser ocupado por Kofi Annan. De repente isso, você chegou até a ouvir falar. E ele foi outro famoso por atacar o conceito de soberania nacional e chegou a ser acusado de ser conveniente com os massacres que ocorreram na Bósnia e em Ruanda. Quando Kofi Annan deixou o cargo, ele entregou a cadeira para o sul-coreano Ban Ki-moon. Ban Ki-moon colocou na gaveta as discussões sobre a proliferação de armas nucleares no Irã e na Coreia do Norte, criticou a política de Israel e adotou como prioridade as questões relacionadas ao aquecimento global. Onde quer que ele esteja hoje, Ban Ki-moon deve estar aplaudindo de pé o surto dramático da adolescente psicótica Greta, que provavelmente não tem tomado suas medicações direitinho. Finalmente, nós temos o atual secretário-geral da ONU, o português António Guterres, que está no cargo desde 2017. Guterres é membro do Partido Socialista de Portugal desde 1973 e ele presidiu a Organização Internacional Socialista entre 1995 e 2000. Ou seja, dos 9 sujeitos que já se sentaram na cadeira de secretário-geral da ONU, de 1949 até hoje, 1945, até hoje, 2019, todos eles, sem exceção, estavam alinhados à esquerda mundial. Enquanto a direita se ocupava em produzir dinheiro e pagar as contas em seus países, a esquerda dominava o contexto sociocultural em posições-chave no mundo todo, como a ONU. E eles difundiam essa agenda ideológica como se ela fosse uma pauta legítima. E a esquerda, infelizmente, foi muito bem sucedida nisso. Desde a primeira Assembleia da ONU, realizada em 1947, o Brasil tem tido o privilégio de realizar o primeiro discurso dos encontros. Essa não é uma regra escrita, mas se tornou uma espécie de tradição. Ninguém sabe ao certo porquê, mas é assim que tem sido. Este ano, coube ao nosso presidente eleito, Jair Bolsonaro, fazer o pronunciamento de abertura da 74ª Assembleia Geral da ONU. E aí começa o nosso dia histórico. Em um discurso de 30 minutos, claro e objetivo, Bolsonaro deu ao mundo uma aula magistral de democracia, liberdade econômica, liberdade de expressão, direitos humanos e soberania nacional. Ele expôs com toda a nudez imaginável as ditaduras de esquerda da América Latina, desmontou o Fórum de São Paulo, essa organização criminosa que quer destruir o nosso país, entre outros países, e posicionou-se firmemente no combate à criminalidade, tecendo elogios mais que merecidos para o nosso grande herói nacional, Sérgio Moro. Bolsonaro não se restringiu a falar de coisas abstratas e vagas. Ele apontou, deu nome para os bois, ele colocou o dedo na ferida de situações concretas, citando nomes, grupos, partidos e agentes históricos que precisam ser expostos e desmascarados de uma vez por todas. O discurso dele reposicionou o norte ideológico do Brasil e deve servir, junto com o pronunciamento do presidente Trump, como um divisor de águas para resetar o próprio sentido e a natureza da ONU. A ONU a ONU deveria ser uma instituição que atuaria como uma luz para o mundo, mas ela se tornou uma ONG que trabalha para promover o socialismo e tudo de ruim que o socialismo representa. Tem um filme que eu adoro, chamado Watchmen. E nesse filme existe um personagem chamado Rorschach. Rorschach é um sujeito miúdo, pequeno, magro, franzino. E uma das principais características do herói Rorschach é a convicção moral dele.
Rorschach tem uma moralidade inabalável, inegociável. Para Rorschach, o que é certo, o que é errado, independente das consequências que isso pode ter até para ele mesmo. Em determinado momento do filme, o Rorschach é colocado em um presídio, acusado injustamente de um crime que ele não cometeu. Os presos lá ficam alvoroçados. Rorschach é o herói que colocou a maioria deles ali, e agora Rorschach estava encarcerado com eles. E eles, os presos, eram em bem maior número. Aí os presos começam a comemorar, dizendo que eles iriam acabar com Rorschach. E quando eles tentam o primeiro golpe na fila do almoço, o Rorschach reage com uma violência tremenda, neutraliza o atacante e avisa, numa das frases mais clássicas do filme. Frase de Rorschach: parece que vocês não entenderam. Eu não estou preso aqui com vocês. São vocês que estão presos aqui comigo. Quando Bolsonaro iniciou o discurso dele na ONU, hoje, eu vi a instituição de lobos, que é a ONU, achar que estava levando um cordeirinho para o sacrifício. Um cordeirinho brasileiro. E foi assim que Bolsonaro se posicionou, meio como Rorschach. Ele subiu lá e nos olhos dele dava para poder enxergar a frase: vocês acham que eu vim aqui e eu sou uma ovelha que tem medo de lobos? Não, eu não sou uma ovelha. Vocês são as ovelhas. Eu sou um leão. E agora, vocês estão presos aqui comigo. E o que se seguiu foi um clímax, um êxtase de coragem, honra, sabedoria e alma lavada, como eu jamais vi na minha vida. Nós fizemos história hoje. E se você viu, ou leu, ou ouviu alguma opinião diferente disso por aí, na grande mídia, é bom que você entenda de uma vez por todas. Está mais do que na hora da gente acabar com esse teatrinho de criminosos indecentes que se escondem por trás da fachada de jornalista para fazer uma militância absurda sobre um favorável e apoiando um tipo de regime político ideológico que é uma desgraça. Esses imbecis desses jornalistas, eles devem ser tratados como militantes. E essa maluquice, esse descaramento dele tem que ser exposto publicamente, com todas as palavras. Seja como o nosso presidente. Tenha coragem para assumir a soberania sobre sua vida e o destino desse país. Não seja mais um banana ou um entreguista. E se você for... Bom, eu acho prudente te avisar. Nós somos mais de 57 milhões de leões. E nós viemos para ficar. Um abraço, gente boa, e até a próxima.